Olá, queridos. Paz do Senhor a todos vocês. Vamos começar daqui a pouquinho, tá? Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, nós vamos ouvindo o louvor. Para Ele é glória, né? Para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Já tem vários irmãos aí unindo, né? Chegando. Maravilha, tudo certinho, né? Você pode ir curtindo, tá? Essa live aí. Vai curtindo todos os alunos. Já estou vendo você aqui, tá? Já estou vendo os alunos aqui curtindo. Daqui um minutinho nós já vamos iniciar, tá? O bom do computador é que dá pra gente acompanhar em tempo real vocês que estão curtindo, que estão compartilhando, tá? Tem várias pessoas. Você que não está conseguindo assistir, dá uma atualizada no seu Facebook, tá? Começa de novo ele, dá uma atualizada que já vai aparecer, tá bom? Vamos ver quem já está aqui, ó. Já temos 26, 27. Meu Deus, já tem bastante aqui, ó. Ó, tá chegando o pessoal. O irmão Ruber, esposo da doutora Nilska, Deus abençoe. A Nilska também, doutora, Deus abençoe. Alessandra e Estela também, estão aí, Alessandra e Estela. A Kênia dos Santos, lá de Colniza, Deus abençoe, Kênia. Mike Júnior, Tiago Ribeiro, deixa eu ver quem mais. Olha quanta gente abençoada aqui, ó. Tiago, Júnior Andrade, Verônica, Deus abençoe. Jairo Ricardo Lopes, Uziel, pastor Uziel, de Cuiabá, Deus abençoe meu pastor. Flávio Gonzaga, o Raj, Deus abençoe Raj. Maravilha, muita gente está chegando agora. A Franciele também, Deus abençoe, Fran. Olha, tem muita gente chegando aí, tá? Eu quero que você, nos comentários, durante a aula, você pode colocar as perguntas, sugestões, tá bom? Do nosso curso. Você pode estar colocando, como o Ramires colocou agora, olha. Tá? Ele colocou amém. Ana Adriano, Deus abençoe. Vamos chegando aí, tá, pessoal? Vamos se aproximando, vamos chegando. Vai ser uma bênção a nossa aula hoje, tá? Olha só. Várias pessoas estão chegando aqui. Rosana Scarmaniani, Lince, Deus abençoe, irmã Rosana. Deus abençoe, tá? Ricardo Oliveira Manuel, olha aí. Compartilhe, já estamos com 67 pessoas aqui já. Daqui a pouquinho vai aumentando. 70, olha, Carol Maciel, Deus abençoe. Vamos chegando aí, daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula maravilhosa. Daqui uns 2 minutinhos, só estou esperando os alunos se aproximarem aí, tá? E nós vamos ter a nossa aula maravilhosa. Vamos lá. A irmã Lucimar tá lá, ela já compartilhou. É importante compartilhar, tá? Está abaixo do vídeo, você pode compartilhar para que mais pessoas possam estar junto conosco nessa sala de aula aqui, tá? Virtual. Vai ser muito bom. Deixa eu ver, meu Deus. Anderson Silva, Deus abençoe. Presidente Anderson Silva, está em Maringá. Pedro Arthur, Deus abençoe. Olha só, estamos aqui, o Pedro Arthur e Sueli, Deus abençoe. A irmã Vera Marasco, de Maringá, Deus abençoe a Vera e o Marasco lá em Maringá. Edivaldo Aparecido, de Açaí, Paraná. Meu Deus, olha quanta gente abençoada aí, viu? Vamos lá, pode compartilhar. O Eduardo já compartilhou. A José Aguilar também, Nova Esperança, já compartilhou. Tá bom? Vamos compartilhar. O Johnny Luiz Ribeiro, meu Deus, olha. O Márcia Juliana. O Algemiro Gomes, Deus abençoe. Ele disse, estamos juntos, estamos aí, viu? Vai ser uma aula maravilhosa hoje. Vamos lá. Jéssica Braçal, Adriano Inácio, meu Deus, que bênção. Delei Josiane, também já compartilhou, Delei. O Wellington Santos, de Arruda, vai compartilhando, pessoal, tá? Compartilhe que nós vamos agregar os alunos, vamos juntar os alunos todos agora, tá? Olha só, paz do Senhor, Márcio, Johnny Luiz, paz do Senhor. A irmã Vanessa Ruiz, tá lá, Deus abençoe, querida. O Josmar, né, Deus abençoe também, tá aí, olha. Quanta gente querida e abençoada. Vão compartilhando, tá? Daqui um pouquinho nós já vamos começar a nossa aula. Tá dando para ver legal o som, como que está?
coloca aí pra gente, para nós irmos melhorando. Tá bom? Olha só, quanta gente está compartilhando. A Joyce, o Wellington, paz do Senhor, Deus abençoe. Já vamos começar, tá? Vamos começar a nossa aula. Vamos lá, vamos compartilhando. Vamos compartilhando, né? Então a nossa disciplina é Evangelho, tá? Eu encaminhei para vocês, encaminhei para todos vocês a apostila. Ela está em PDF e nós encaminhamos ela pelo WhatsApp. Você que ainda não tem a apostila, coloca lá nos comentários aí no Facebook, lá embaixo. Pastor, eu preciso do livro, preciso da disciplina, da apostila. Eu vou encaminhar para você, mas não esqueça de colocar o número do seu WhatsApp, tá? Se você não é do Paraná, você coloca o prefixo da sua cidade, do seu estado. Nós vamos encaminhar para você a apostila, a disciplina, para você estar acompanhando conosco. É bem tranquilo, é bem fácil. A apostila, ela é de fácil entendimento, tá? Bem tranquilo, você vai aprender. Vamos nos familiarizar com a Bíblia, tá bom? O curso ONIC é um dos mais completos hoje da atualidade, porque ele junta as TICs, que é as tecnologias da educação. É com vídeo, slide, apostila, e a gente vai preenchendo, porque tem pessoas que aprendem, gente, lendo. Tem outros que aprendem vendo uma imagem, tem outros que aprendem melhor vendo um vídeo. Então a gente junta tudo e você fica excelente, uma bênção em teologia, se torna um teólogo abençoado, tá? Vamos compartilhando, olha, já tem várias pessoas aqui solicitando. A Paula e Adriano, já pode assistir, já coloquei para você aqui agora, tá? Está assistindo. Então, a nossa disciplina, nós já estamos em 137 e vai aumentar. À medida que nós vamos compartilhando, vai aumentando esses alunos, tá? Então, você que quer a apostila, coloca nos comentários. Pastor, eu quero a apostila, eu quero a disciplina. Coloca o número do seu WhatsApp e eu vou encaminhar para você. É bem rápido, tá? Foi Daniel que profetizou isso. O profeta Daniel disse assim: a ciência se multiplicará. Olha que bênção. Agora nós estamos na sua casa. Você vai ter uma aula maravilhosa sobre esta doutrina fundamental, que é o Evangelho, tá? Os Evangelhos, vamos estudar sobre os Evangelhos. Aí na disciplina está escrito na capa Evangelium, está em grego, que é boas notícias, né? Notícias alvissareiras, notícias maravilhosas. Nós já tivemos uma aula que está gravado, tá? As aulas vão ficar gravadas aí no Facebook, você pode assistir depois também, tá bom? Vai ser uma bênção, você não vai perder aula. Tá, vamos ver em quantos nós já estamos, 151, e vai aumentando. Ó. O Danilo, Deus abençoe Danilo. A Daniele Santos, Anderson Fontana, meu primo, já compartilhou também. Vão compartilhando, gente, compartilha essa live agora. Nós vamos alcançar o máximo de alunos, tá? Então nós estudamos, na aula passada, nós estávamos estudando sobre os evangelhos, tá? E a gente, para a gente conseguir entender e encaixar essa questão dos evangelhos, tem uma palavra chamada plenitude dos tempos. Nós falamos sobre a plenitude dos tempos, tá? Como que é a plenitude dos tempos? Como que chegou nesse tempo, esse tempo preciso, coeso, que é a plenitude, quando está cheio, um tempo. Aí nós aprendemos, na aula passada, nós aprendemos que houve contribuições. Deixa eu colocar aqui as contribuições que nós tivemos. Olha, nós aprendemos sobre a plenitude dos tempos, houve a contribuição dos romanos. O que os romanos fizeram, pastor? Né, para que esse tempo fosse tão preciso, para que viesse o Messias, para que viesse Jesus. Olha, os romanos conquistaram todo mundo de então, na época, eles conquistaram todo mundo. Então, houve o domínio mundial romano da época. Eles chegaram nos lugares mais distantes, nos rincões mais distantes, os romanos. Aí depois eles começaram a unificar os povos, começaram a juntar os povos. Aí houve a Pax Romana, a paz romana, para que não houvesse mais guerras, tá? Depois da Pax Romana, houve a importância das cidades. Os romanos começaram a construir, edificar e reformar as cidades. Lembra que Herodes, quando chegou lá em Jerusalém, começou a reformar tudo? E o Herodes era apenas um rei fantoche, né? Porque quem mandava é o imperador em Roma.
Então ele era um rei sem poder deliberativo. Então Roma fazia assim, Roma conquistava os reinos e colocava um rei lá, representativo, mas quem mandava era César, o imperador. Então houve a Pax Romana, a construção das cidades e o intercâmbio entre os povos. Eles começaram a abrir as estradas, tá? Os romanos cooperaram para isso. Mas depois dos romanos vieram aí os gregos. O que os gregos fizeram? A língua grega se popularizou. A língua grega era muito conhecida, era corriqueira. Jesus falava grego, os apóstolos falavam grego. Então ela se popularizou. Deus usou a Grécia para isso. E também a filosofia grega. O pessoal começou a sair e começou a pensar. E vem aí aquela filosofia de Sócrates, sabe? A maiêutica, que é a pessoa... a maiêutica quer dizer parir as ideias. O pessoal começou a pensar. O apóstolo Paulo mesmo pregou no Areópago. Todo mundo queria pregar no Areópago. O Areópago naquela época era o Camboriú da época. Todo filósofo queria pregar ali. Então Paulo discursou no Areópago. Então, porque a filosofia grega tinha tomado conta de tudo. Tá, aí depois os romanos contribuíram. Os gregos contribuíram. Aí veio os judeus. Os judeus contribuíram como? Monoteísmo, um único Deus, tá? Nós temos um único Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Existe Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. A Trindade não tem na Bíblia, não existe essa palavra Trindade na Bíblia. Foi Tertuliano que, num concílio, teve uma revelação sobre esta palavra, usou a palavra Trindade, mas não tem na Bíblia, mas ela é revelada. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Desçamos e confundamos as línguas dos homens. O primeiro versículo da Bíblia em hebraico, que é o Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et Shamaim vet haaretz. No princípio, deuses criaram. Essa palavra ali, está Elohim. Elohim quer dizer deuses. Não está Eloi, Deus. Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo, já no primeiro versículo da Bíblia. Quando Jesus foi batizado lá no Jordão, lembra? Que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e que o Pai disse, este é meu Filho amado em que me compraz, em que me alegro. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os três se tornam um Deus, tá? Os três juntos é um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um maior que o outro. A comunhão da Trindade é tão perfeita, é tão maravilhosa, que os três se tornam um Deus. Amém? Monoteísmo. Os judeus contribuíram para isso. Eles contribuíram também na esperança messiânica, né? Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Da semente da mulher levantarei o varão que há de esmagar a cabeça da serpente? Foi uma promessa, que eu vou levantar o varão, que era uma promessa messiânica. Então eles trouxeram isso. O sistema ético das normas, dos preceitos. Gente, o melhor sistema profilático de prevenção de doenças está em Levíticos. Leia de Levíticos para você ver. A cura dos leprosos, quando eles enterravam as fezes dos leprosos, tudo aquilo, o sistema ético, está ali em Levíticos, está no Pentateuco, tá? De doutrinas, de princípios, está tudo ali. E eles contribuíram com o Antigo Testamento, a filosofia da história, a construção da história, e as sinagogas, as igrejas. Então, quando tudo isso estava completo, na plenitude, quer dizer, tudo completinho, Jesus chega. Por que Jesus conseguiu ir para a cidade? Porque os romanos tinham abrido as estradas. Por que Jesus alcançou várias pessoas? Porque ele falava o grego. Então, por que ele foi para a sinagoga? Porque os judeus construíram. Então, houve esta construção, tá? Aí nós chegamos aqui, olha, depois de tudo isso, nós chegamos em uma disciplina, tá? Está na sua apostila, tá? Está aí no seu livro, foi encaminhado para você. Você que ainda não tem, quero repetir aqui para os que chegaram agora. Você que ainda não tem a disciplina, tá? Você pode pedir aqui nos comentários, pastor, eu preciso da apostila, preciso da disciplina. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar encaminhando, deixa lá o número do seu WhatsApp. Vou caminhar em PDF para você no seu WhatsApp a nossa apostila para você estar acompanhando, tá bom? Vamos lá então, eu fiz um resumo da aula passada, agora nós vamos começar. Na nossa apostila, nós vamos encontrar no ponto 4 dessa apostila,
nós vamos encontrar a palavra cristologia, tá? É aqui que nós vamos começar, tá bom? Cristologia. Então vai comentando aí como que está a aula. Já temos 165 alunos aqui assistindo, tá? Então vai comentando aí como que está a aula, se está chegando bem, se o som está... para a gente ir melhorando, né? Porque isso daqui, ele é sobrenatural, mas não tem coração, né? O computador não tem coração. Então a gente vai comunicando aí com você. A cristologia. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? E lembrando que todas as aulas ficarão gravadas aí no Facebook, tá? Cristologia. Toda a soteriologia, a gente muitas vezes fica, né, preocupado com essas palavras. Cristologia, soteriologia são palavras gregas, mas fica tranquilo que daqui a um dia a gente vai se familiarizando com elas. Soteriologia quer dizer doutrina da salvação. E cristologia, doutrina de Cristo. Tá? Soteriologia. Logia quer dizer estudo, tratado, doutrina. Tá? E Cristo, tratado das doutrinas de Cristo, que é a cristologia. Soteriologia, que já não é a palavra grega, soter, salvação, salvador. Então, estudo sobre o Salvador, sobre a salvação. Toda a doutrina da salvação está dentro desse tema cristologia. A gente vai entender agora, porque tem gente que fala assim, pastor, você já pensou se o cordeiro não fosse imaculado? Você já pensou se Cristo não tivesse morrido? Não é verdade? O que seria de nós? Tem gente que faz essa pergunta. Se Cristo não tivesse morrido, você fala, não, eu não vou morrer na cruz, não. O que seria de nós? Não é verdade? Mas esses pensamentos não cabem dentro da cristologia, dentro da soteriologia. Por quê, pastor? Porque os planos de Deus já estavam avançados na sua própria mente. Tudo já está avançado. Tanto é que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tá? Ele morreu antes da fundação do mundo. É o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, no estado eterno de Cristo. Então, os planos de Deus, o projeto de Deus, já estavam avançados na sua própria mente. Já estavam avançados na sua própria mente. Tanto é que Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. Ele orou a Deus agradecendo um presente. Antes dele subir, ele disse assim, Pai, guarda aqueles que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Olha só, eles vão nascer em 1950, 1960, 1970, 1980... no ano 2000, guarda eles para mim, porque o Senhor me deu eles de presente. Olha, se Ele orou por nós. Então, o diabo muitas vezes fala assim, eu vou matar você, vou destruir você. Você fala assim, nossa, faz tempo que você não sai de casa, hein? Eu sou um presente de Deus para Jesus antes de você existir. Eu sou um presente de Deus para Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes. Olha só o que o Abraão disse. Jesus disse a respeito de Abraão assim, ó. Abraão se alegrou, exultou em ver o meu dia. Abraão viu e se alegrou. Qual dia que Abraão viu? Lembra? Quando ele estava para sacrificar o filho, que o anjo bradou desde o céu e disse, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negaste. Você lembra que o anjo disse isso a Abraão? Nem o teu próprio filho tu me negaste. Então olha que interessante. Abraão exultou em ver o meu dia. Por quê? Porque Abraão pega um carneiro que estava ali perto, engarrachado nos arbustos, e coloca o carneiro no lugar do filho. Aquele carneiro estava perto, mas o cordeiro estava longe, que é Jesus. O carneiro estava perto, o cordeiro, que era Jesus, estava longe, que ia morrer pelo filho dele. Ia morrer pela humanidade, que Abraão não precisava sacrificar o filho dele. Olha que coisa fantástica, né? Olha o profeta Isaías profetizando. Um menino nos nasceu. Aí alguém fala assim, Isaías, você está doido? Jesus vai nascer daqui a 750 anos. Não, ele já nasceu. Um menino vos nasceu. Estado eterno de Cristo. Ele tem eternidade anterior e eternidade posterior. Então ele é esse Cordeiro de Deus. Por isso que essas perguntas não são cabíveis dentro da teologia. Ah, se ele não tivesse morrido. Então, os planos de Deus já estavam avançados na sua própria mente. O propósito de Deus. Deus planejou a salvação do homem. Jesus executou a salvação. O Espírito Santo vivificou essa salvação nos nossos corações. Olha, todo o tabernáculo, gente. Tudo aquilo que está dentro do tabernáculo. Você sabia?
Você sabia que a entrada do tabernáculo se chamava caminho, a porta se chamava verdade e o véu se chamava vida? O caminho do tabernáculo, a entrada do tabernáculo é caminho, a porta é verdade e o véu é a vida. Por isso que Jesus disse, eu sou, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O tabernáculo é representação, é representativo, aquilo era sombra, a Bíblia diz, das coisas futuras, o tabernáculo. Tanto é que, gente, a pia de lavar as mãos dentro do tabernáculo, aquilo é impressionante, porque quando a pessoa entrava dentro do tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos. Ele ia na pia, a pia ali era feita de espelho de mulheres, e o que acontecia ali? Aquela pia era feita de espelho de mulheres, ele olhava aquela água antes dele se sacrificar, ele estava olhando aquela água e refletia o rosto dele. Quando ele estava lavando, refletindo o rosto dele, entrava no coração dele uma necessidade de um Salvador. Ele viu o pecado dele, esta água revelava o rosto dele, que ele era um pecador. Aí ele ia lá para o sacrifício. O sacerdote ia imolar, cortar a cabeça do cordeiro, ele segurava na ponta, assim, na cabeça, ele ficava na ponta segurando. Quando aquele sangue caía, entrava no coração dele, que ele estava sendo perdoado, ele ia para casa feliz. Então todo o tabernáculo, o altar de sacrifício, os pães da proposição, onde fomos satisfeitos por Cristo, o candelabro, onde somos iluminados, tudo aquilo faz parte de um projeto de Deus, todo o tabernáculo. Então tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Aí vem a revelação do maravilhoso amor de Deus. Ninguém entende mais de amor do que Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão apaixonante, de uma maneira que, esse tal maneira é uma forma que nós não conseguimos expor, não conseguimos avaliar, de tamanho amor de Deus por nós. Enviou o seu Filho, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito como presente, para que todo aquele que nele crê, como certeza, não pereça como uma maior oportunidade, mas tenha a vida eterna como a maior felicidade. Olha o plano e o projeto de Deus, o amor de Deus, o amor total de Deus. Nós não conseguimos descrever esse amor total, porque em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores sem méritos, sem razão, queixosos, mas na abrangência desse amor maravilhoso de Deus, desse amor total. Aí vem o amor de Deus, depois vem um amor sacrificial, o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E nós já falamos na aula passada sobre essa doutrina da salvação, que Cristo, ele quando ele salva uma pessoa, a pessoa se converte não de um dogma a outro dogma, a pessoa não se converte de um catecismo a outro catecismo, ele se converte do mal para o bem, ele se converte daquele que tem ódio para aquele que tem amor. Então ele muda, ele dá uma volta de 180 graus na vida de uma pessoa, tá? Esse é o Salvador. Então nós comentamos sobre isso, e desse sacrifício de Cristo que ele fez por nós. Jesus não morreu como mártir, porque tem gente que diz, tem até louvores heréticos que diz que Jesus é mártir. Jesus não é mártir. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é mártir. Então Jesus ele faz essa transformação maravilhosa. Aí vem a crueldade, tá? Vem o amor de Deus, o amor sacrificial, o sacrifício de Jesus. Aí Deus revela a crueldade terrível do pecado. Por isso que tem essa matéria na teologia. Não fique preocupado com essas palavras difíceis, que é a hamartiologia, a doutrina do pecado. Pecado por omissão, pecado por comissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, a injúria do espírito. Aí surge esta palavra pecado. Pecado, uma situação caótica do homem, adversa, entristece o céu. O que é pecado? Pecado foi usado a primeira vez quando homens estavam treinando com funda, 700 homens treinando com a funda, eles eram canhotos, e eles não erravam o alvo. E quando eles estavam treinando, que eles erravam aquele alvo, quando estavam treinando, eles começaram a usar a palavra pecado, quer dizer, errar o alvo. Então errar o alvo é isso, é o pecado, errar o alvo, entristecer o céu. E o pecado, quando ele não é resolvido, ele vai se transformando em um câncer, porque ele mata por dentro.
Ele faz a alma infartar, ele mata o homem por dentro, é um câncer que vai matando, é uma situação terrível. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, chama a ciência, chama a evolução das causas, os catedráticos, os físicos, os químicos. Aí ele termina dizendo, eles não podem fazer nada, porque é um câncer sim. É por isso que o homem não tira a cabeça de entre as pernas, porque o pecado pesa na sua consciência. Cai no tribunal do corpo, que é a consciência do homem, o tribunal do corpo. E ele diz, ninguém pode resolver esse problema, mas o sangue de Jesus, ele diz, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aí vem a justiça reta de Deus. A justiça reta de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão justo que ele não poupou o próprio Filho. Não poupou o próprio Filho e ele pune o pecado com a morte. E olha que interessante, porque Jesus não se fez pecador. A Bíblia não diz que Jesus se fez pecador. A Bíblia diz que ele se fez pecado. O que é isso? Ele assume a nossa condição de pecador. Ele assume o nosso lugar. Justiça de Deus. E através dos méritos de Cristo nós somos declarados justos. Através de Jesus. Então o amor total, o amor sacrificial, a crueldade do pecado e a justiça reta de Deus. E nós temos a dimensão absoluta do nosso perdão. É aí que nós temos a dimensão absoluta do nosso perdão. Deus olha para o homem agora, como se ele não tivesse cometido nenhum pecado. Pelos meus méritos? Não. Pelos méritos de Cristo. Pelo que ele fez. Então Deus inocentou a nossa causa. Deus inocentou a nossa culpa. Rasgou a cédula a qual nós estávamos devendo. Protestado no cartório celestial. Ele assume a nossa causa. Assume a nossa culpa. Ele bateu na mesa da decisão e disse, quantos que eles estão devendo? O salário do pecado é a morte. Sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você recebe a vida eterna através de Jesus. E você se torna amado de Deus. E agora nós servimos ao Cristo vivo. Esse Cristo ressurreto, poderoso, maravilhoso, eterno, grandioso. E aqui nós entramos nessa parte da cristologia. Eu quero ver com vocês na nossa apostila aí. Nós vamos ver essa parte aqui da cristologia, tá? A cristologia, tá? A doutrina mais debatida na história se chama cristologia. A doutrina mais debatida. E deixa eu lhe dizer, vários concílios, várias reuniões em torno desse tema já se juntaram, como o concílio de Niceia, de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, já se reuniu em volta desse tema, cristologia. A palavra de Deus mostra que Jesus tem duas naturezas distintas. Escute, Jesus, ele tem duas naturezas distintas. Ele tem a natureza divina e ele tem outra natureza que é humana. Jesus é Deus sem deixar de ser homem e é homem sem deixar de ser Deus. Calma, que nós vamos explicar isso bem detalhadinho e nós vamos dirimir, né, extinguir todas essas dúvidas que nós temos. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão, ele estava falando a respeito disso, tá bom? Então, olha, escute, este é um glorioso enigma. A criança que nasceu em Belém, que foi enfaixada em panos, é o Criador do universo, tá? É o Pai da eternidade, nós vamos entender isso. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. Jesus é Deus, Jesus é o Verbo eterno, Ele é pré-existente, Ele é antes da criação. A Bíblia diz que Ele não teve início, Ele é o início de todos os eventos que existem, Ele é o início de tudo, mas Ele não teve início. Então a Bíblia diz que um dia a eternidade invadiu o material, e a gente vai entender, vai falar sobre isso, fique tranquilo, nós vamos chegar lá. E a Bíblia diz que Jesus é verdadeiro homem, o verbo divino fez-se carne, o eterno adentrou no tempo, o interminável tornou-se finito, o Senhor se fez servo de todos, o Senhor, que é criador de todos, se fez servo. Vamos entender, porque a Bíblia diz que o sobrenatural invadiu aquilo que é natural. O metafísico invadiu o que é físico. Naquele dia o abstrato se fez concreto. Naquele dia o eterno se tornou finito. E naquele dia Deus se fez gente. Jesus nasceu, tá? O eterno nasceu. Naquele dia acabaram-se as especulações a respeito de Deus, porque Jesus veio para nos mostrar
quem é Deus, quem é o Pai, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Então a gente destacou aqui um texto bem conhecido, que é Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, escute isso, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, olha o que esse texto diz, olha o que esse texto diz. Esta palavra usurpação, que nós vamos acompanhar na disciplina, é o arpagnos, usurpar. Não teve motivo de roubo ser igual a Deus. O único lugar que essa palavra aparece é aqui em Filipenses, tá? Essa palavra arpagnos, é o único lugar que ela aparece aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ela deriva de um verbo chamado arrebatar. Então, olha, Jesus não se agarrou às prerrogativas de ser igual a Deus. Olha que lindo isso. Antes, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do reino por amor a nós. Por amor a nós. Gente, isso, ele tem um sentido tão poderoso, tão grande. Escute isso. Essa palavra aqui, olha, que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é sentimento de humildade. Já pensou? Ser criador de todas as coisas, de todos os reinos, potestades, ser criador de tudo, ser adorado pelos anjos, de repente ele desce, ele se despoja dessa glória, e ele pega essa parte da onisciência, onipresença e onipotência, que é de Deus, os atributos da divindade, e ele faz assim, ó, coloca para trás, e ele vem para o mundo. E ele disse assim, eu vou descer, e vou viver a vida dos homens, não vou usar da onipotência, onipresença, onisciência, não vou usar, vou viver aqui. Você sabe por que eu não vou usar isso? Não vou usar isso, por quê? Porque eu quero ser o modelo deles, eu quero ser o exemplo deles, e se eu usar esse poder, onipotência, onipresença, onisciência, eu não vou conseguir ser modelo deles, porque o Zedequias ele não vai conseguir me imitar nunca. Como que você imita Deus? Né? Como que você faz o que ele faz? Não, eu vou comer a mesma comida que ele come, vestir a mesma roupa, andar nas trilhas poerentas da Palestina, vou andar de barco, não é verdade? Teve um irmão que falou assim, gente, Jesus era tão pobre que ele não tinha nenhum túmulo, até o túmulo era emprestado. Eu falei para aquele irmão, por que ele queria um túmulo se ele ia passar um fim de semana? Né? Não ia precisar de um túmulo mesmo, né? Ia passar só um fim de semana. Então ele desceu assim, os discípulos falaram, vamos rogar para que caia fogo em cima dos samaritanos, vamos lá, Jesus. Ele falou, não, eu não vim, o Filho do Homem não veio trazer destruição, mas eu trazer salvação a quem estivesse buscando. Então ele veio assim, ele viveu a nossa vida, e ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, lá em João capítulo 16, 33, tem de bom ânimo, eu venci. Então para você entender essa encarnação do verbo, é isso aqui. Ele não usou da sua autoridade, do seu poder, onisciência, onipresença, onipotência, mas ele desceu assim, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. E ao terceiro dia, olha só, viveu toda a nossa vida, aos 33 anos, aos 30 anos começou o ministério, 33 morreu, mas ressuscitou com poder e grande glória. Aí ele assume novamente isso, entendeu? Para a gente entender, só um método para você poder entender o que aconteceu quando a gente fala que Jesus se esvaziou. Porque você vai ver na nossa apostila, no versículo 6, versículo 7, significa que o Filho de Deus deixou a atmosfera celestial, ele deixou o trono, glória, fez-se carne, fez-se homem, e no grego aqui, que é o kenou, que significa se esvaziou, deixou, veio para cá, entendeu? Desceu neste mundo, se esvaziou. Literalmente, o kenou, que é o esvaziou no grego, significa de deixar um recipiente vazio.
a Mai vai pegar um pouquinho de água para mim mostrar para vocês, para você entender o que é esse esvaziou. Ele se derrama, tipo assim, ele tira, ele separa, ele alija nessa prerrogativa de Deus. E ele desce como homem, ele se esvaziou da sua glória. Aí Paulo usa aqui a expressão mais gráfica, plausível, que faz a gente compreender o sacrifício da encarnação. Ele fala sobre isso. Não reencarnação, mas encarnação, tá? O verbo se fez carne. No versículo 7, o apóstolo Paulo usa 3 expressões gregas para falar sobre isso, para a gente compreender o que aconteceu. Está na nossa disciplina. A primeira palavra, morfe, que significa a forma de Deus, deixou esta forma de Deus. A segunda palavra é o homoiona, também é uma palavra usada em grego, que significa semelhança, deixou esta semelhança de Deus. E a última palavra é o esquema. Esquema no grego demonstra figura. Então ele deixa a semelhança, a forma de Deus, a figura de Deus, e ele desce assim, ele vem para o mundo assim, sabe, para enfrentar a vida, irmão, para enfrentar tudo e todos. E ele foi campeão, vencedor, não pecou, viveu a vida de uma maneira digna e maravilhosa. Glória a Jesus. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Então, olha, o que Paulo está dizendo aqui, olha esse copo com água aqui, esse recipiente, tá? Tá com água, né? Tá com água. Então, olha só. Eu vou beber aqui para mim te dar esse exemplo, olha só. Com água. Ele se esvaziou. Sabe o que ele faz? Que não tem água mais dentro? Então, olha. Ele vem para este mundo assim, ó. Vazio de Deus. Imagine a onipotência, a onipresença, a onisciência. Né? Ele esvazia. Ele tira tudo. Esvaziar, isso daqui que o Paulo está dizendo, ó. Essa forma que o kenou se esvaziou, derramar algo. Até que fique com nada. Então ele tira, ele deixa de lado a onipotência, a onipresença, a onisciência, essa forma de Deus, semelhança e figura, ele deixa de lado, tira tudo, e ele vem para o mundo assim, ó. Eu vou ser o exemplo deles, eu vou viver assim, ó. Tirei tudo, tem nada. Teve um momento que ele disse: olha, se eu rogar, o Pai me manda aqui, viu? 10 legiões de anjos, 1 legião, 10 legiões. Se eu rogar, o Pai me manda. Mas eu não vou fazer isso, porque se ele faz isso, gente, nós estávamos perdidos, né? Se ele tirasse, ele não ia, como o diabo ia falar, como que você vai ser o exemplo dele se você... Eles não vão conseguir te imitar nunca, porque eles não conseguem fazer isso. Eu quero ver você, ser o exemplo dele, vivendo a vida dele. Vai lá, sofre. Perseguição, luta, traição, inveja, ciúme, orgulho, dor de cotovelo, tudo que você puder imaginar. Morre na cruz, tribunal covarde, o tribunal mesmo, o sinédrio, só podia se reunir depois do meio-dia, depois que o sol esquentava. O julgamento de Jesus foi covarde porque foi às caladas da madrugada. Jesus sofreu também, passou. Não tenha nada que você tenha passado nessa vida, Jesus não passou primeiro, ele se esvaziou de tudo, de Deus, de tudo, assim, ó, e veio assim para o mundo. Isso é o esvaziar. E veio assim, falou: vou ser o exemplo deles. E a Bíblia diz que ele foi triunfante em tudo, não cedeu. O nosso exemplo, o apóstolo Pedro diz para os escravos, para os servos: tenha uma consciência para com Deus, porque em tudo ele sofreu, ele não baixou a guarda, ele não se entregou. E ele disse para mim: é possível viver assim, tá? Então, olha, essa palavra se esvaziar, o que não significa isso. Aí nós temos uma outra palavra que diz que ele se sacrificou. Ele se sacrificou por nós. James Boyce, que é um grande teólogo, ele diz que a cruz de Cristo é o grande destaque de toda a Bíblia. A cruz de Cristo, ele vai para a cruz, sabe, é o destaque de toda a Bíblia. Então no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento ficaria incompleto. Se tivesse só o Novo Testamento, não tivesse o Antigo também, a gente não teria um começo, uma explicação. O Evangelho de Mateus tem 2/5 destinados
a última semana de Jesus em Jerusalém. O Evangelho de Marcos tem 3/5 do Evangelho destinado a Jesus, 1/3 do Evangelho de Lucas, pouco mais da metade do Evangelho de João, dão o mesmo realce a esse sacrifício de Cristo, ao sacrifício de Cristo. Aí nós vamos encontrar também, na outra parte, falando assim, a morte de cruz tinha 3 particularidades, tá? Na sua apostila vai estar assim, olha, a morte de Cristo tinha 3 particularidades, tá? Em primeiro lugar, ela era com requinte de crueldade. A gente vai entender, eu vou explicar tudo isso, por que a morte de Cristo, por que os romanos traziam isso com requinte de crueldade. Aí a gente vai ver também, em segundo lugar, que ela era agravante. Por quê? Porque a pessoa sentenciada com essa morte era açoitada, era injuriada, as pessoas xingavam, cuspia, batia. Era terrível, debaixo de escárnio da multidão, porque ele estava sendo maldito. Maldito é aquele que morre no madeiro. Então a gente vai entender sobre isso. Em terceiro lugar, ela era maldita. A crucificação, a cruz é um símbolo de maldição. Maldito que morre no madeiro. O símbolo do cristianismo é um túmulo vazio, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E também tinha um peixinho. Sabe o peixinho? Que você deve ter visto já. Esse peixinho que tem no carro, na moto, nos automóveis em geral, tem um peixinho lá. Aquele peixinho lá é o símbolo do cristianismo. Peixe no grego quer dizer ictus. Ictus. Peixe no grego quer dizer ictus. Então a pessoa não poderia dar a César esse título de Quírios. Esse título de Quírios, como era de César, ele se transferiu a Jesus. Não, Jesus é o Senhor, Quírios é o Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores. Então o que acontecia? Eles pegavam e passavam esse título para Jesus, o Quírios. E muitos cristãos morreram por causa disso. Então eles faziam o peixinho no chão, já que eles não podiam complementar. Pai, Senhor, irmão! Então eles faziam o peixinho, porque ictus, eles pegaram a inicial do nome ictus, dos peixinhos, a inicial, Jesus, Christos, Oios, Soter, Jesus, Christos, Oios, Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A inicial do peixinho, aquele peixinho significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ictus, Jesus, Christos, Oios, Soter. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Aí nós vamos entender sobre a glorificação, mas eu quero segurar aqui, me ater a esse ponto. Olha que interessante, esse ponto aqui, que nós vamos falar agora, da crucificação. A crucificação. Nós vamos entender que o que salvou a humanidade, o que marcou a humanidade por toda a eternidade, o que dividiu a história no meio, antes de Cristo, depois de Cristo, foi uma rude cruz, que foi levantada em um monte insignificante da Palestina. Cruz. A rude cruz, tem até um hino que a gente canta, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. 291 da harpa cristã. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, Salvador. Então olha que interessante, queridos. Rude cruz se erigiu naquele dia. Então o que dividiu, o que marcou a história para sempre foi uma cruz. O que marcou a história da humanidade de uma maneira única foi a cruz de Cristo. Por quê? Foi uma cruz vil. Uma cruz que foi levantada em um monte que tinha silhueta. Eu estive lá. Agora, nesse ano de 2019, eu estive lá. Um monte que ele tem o formato de uma caveira. Por isso que é chamado Calvário. Tem um formato de uma caveira. Dá para ver o olho certinho, o nariz. Então tem um formato. A crucificação de Jesus foi naquele lugar, nesse monte. Por isso que ele é chamado Gólgota e é chamado caveira. Aquela cruz marcou para sempre. Aquela cruz dividiu para sempre a história da humanidade. Ali é o marco zero da humanidade. Ali inicia-se uma nova etapa para os homens. A cruz de Cristo. Então observe, por que essa cruz? Se naquela época executar prisioneiros pela cruz era uma forma comum de executar os prisioneiros sentenciados. Matar e executar prisioneiros pelo sistema de cruz era tão comum como foi comum matar, por exemplo, na guilhotina da Revolução Francesa. Então é uma execução comum, todo mundo sabia que alguém poderia morrer numa cruz.
Tão comum como foi matar, por exemplo, de forca na Inglaterra. Tão comum como é comum executar pessoas que estão sentenciadas à morte em penitenciárias americanas por câmaras de gás ou cadeira elétrica. Então era uma execução normal naquela época. Era comum matar uma pessoa por essa forma de crucificação. Mas o que tem de significativo na cruz para nós? O que tem de significativo? Jesus morreu, Jesus era a única pessoa que nasceu para morrer na cruz. Ele não podia morrer de metais cortantes, queimadura, afogamento, projétil. Não era cruz. Ele nasceu para morrer na cruz. Tanto é que ele trabalhava na onde? Numa carpintaria. Prego, martelo e madeira. Ele nasceu à sombra disso. Ele veio para morrer na cruz. E os historiadores, eles nos contam que executar criminosos pela crucificação era uma prática daquela muito conhecida, por isso que se originou, não na Palestina, se originou lá no Oriente. A Índia começou, milhares de anos antes de Cristo nascer, já começou a matar pessoas através desse sistema de crucificação. A Índia começou a fazer isso. Tanto é que Flávio Joséfo conta sobre a Revolução dos Espartacos. Houve a Revolução dos Espartacos, que morreu 800 judeus fariseus em cruzes. Gente, o Flávio Joséfo diz que faltou árvore para se confeccionar a cruz, de tanta gente que morreu. Então tinha que esperar um morrer para tirar do madeiro, e as pessoas ficavam até 9 dias, porque a pessoa morria na cruz quando a coluna cervical aqui rompia, porque como tudo tende a descer, a pessoa está pendurada, então a coluna cervical vai rompendo. Então um sistema terrível. As aves picando a carne, era uma sensação horrível. E as judias piedosas levando comida, a gente pedindo água. Era um sistema terrível. Flávio José conta essa história. Por exemplo, no século 6 a.C., a Fenícia já matava os criminosos através da cruz. Então era uma pena de execução. E isto era exposto ali publicamente, porque servia para as pessoas não saírem da linha, para as pessoas não desrespeitarem as leis, não se tornasse um rebelde, um subversivo, mas que ele cumprisse. Os fenícios introduziram este sistema de crucificação terrível, de pena de morte, com requinte de crueldade também, no século 6. Depois veio a Pérsia. Olha que interessante. Ela também adotou esse sistema de matar publicamente os sentenciados, os criminosos, com esse método. O sofrimento era tão grande de uma pessoa que morria crucificada. O sofrimento era tão terrível, que imprimia na mente das pessoas. De tão terrível que era, e a pessoa dizia: eu nunca quero morrer de crucificação, não quero ser crucificado. E era uma forma do poder constituído controlar as massas, porque imprimia algo horrível na mente das pessoas que viam um outro sendo crucificado. Você viu? Lembra quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me? Porque naquele lugar havia sentenças também de pessoas que eram crucificadas. E ele diz: olha, é isso aí, quem me segue também não vai retornar. É um fim sem retorno, você tem que continuar. Depois da Pérsia veio o Egito. Só que o Egito fazia da seguinte maneira: o Egito não levava direto para o madeiro. O Egito, primeiro, ele arrancava a cabeça do sentenciado, colocava o corpo no madeiro para as aves do céu comer a carne. Olha que terrível também. O Egito tinha esse sistema. Você lembra que José interpretou o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor? O que ele falou para o padeiro Mor? Ele falou para o copeiro Mor: você vai voltar para as suas funções, mas para o padeiro Mor ele disse: olha, eles vão arrancar sua cabeça e pendurar o corpo no madeiro, porque o Egito fazia assim, era um sistema terrível, mas primeiro arrancava a cabeça deles e colocava. Então Faraó tinha esse sistema de crucificação. Depois veio a Grécia. Alexandre o Grande também começou a matar as pessoas com esse sistema. Alexandre o Grande matavam as pessoas através da cruz. Aí vem aqui, agora Roma. Por que Roma? Roma popularizou. E existia 3 tipos de cruzes, né? Existia a cruz depussata, que era em formato de um T assim.
A depusata é para aqueles sentenciados melhorzinho, para descansar. Colocava a nuca em cima mesmo do madeiro, descansava a musculatura, né? Já a cruz em missa, que era a cruz simples, a cruz de Jesus morreu, e a cruz andreiana, que é em formato de X, a qual morreu o discípulo de Cristo André. Então tinha 3 tipos de cruz. Jesus foi para a cruz simples, tá? E essa cruz, ela tem algo de muito significativo para nós. Ele foi para a cruz simples, para essa cruz mais terrível. Tanto é que Jesus disse assim para um rapaz. O rapaz disse: seguirei por onde quer que andar. Jesus disse: olha, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava falando dessa cruz simples. Não tem, porque a pessoa fica meio envergada, porque ele acabou de receber a quarentena de açoite menos uma, então as costas estão feridas, ele não consegue ficar na cruz, ele não tem onde reclinar a cabeça, porque ele não está na cruz depusata, cruz em formato de T, mas na cruz simples ele está. Então olha isso, essa cruz, Jesus foi para a cruz romana. E essa cruz, olha que interessante, eles não levavam direto para a cruz como Alexandre o Grande, não arrancavam a cabeça como o Egito, mas eles faziam da seguinte maneira. Eu estive lá com a minha esposa agora, no lugar que Jesus ficou uma noite preso. Uma noite, dentro da casa, nós fomos dentro da casa do Caifás, sumo sacerdote, ficou preso uma noite. Fiquei imaginando ali aquela cena, aquele lugar difícil, triste. Jesus passou uma noite ali, ele poderia ter pensado, não, eu vou voltar atrás, né? Ele poderia ter pensado muita coisa, mas ele foi decidido a morrer por nós. Ficou uma noite. Então eles cansavam a vítima, eles cansavam a musculatura da vítima. Então eles não levavam direto para a cruz, mas eles levavam para um lugar chamado tol. O que é o tol? O poste de tortura de morte intermediária. Por que morte intermediária? Porque a pessoa vai ficar meio morto ali. Já vai receber a quarentena de açoite menos uma, que é 39. Roma diminuiu uma chicotada, que a maioria das pessoas morriam ali mesmo. Olha, gente, e o soldado que estava batendo, o chicote, se ele errasse, ele levava a próxima. Então era bem contadinho. 39 menos 40 menos 1, que é a quarentena menos 1. 39 chicotadas. E esse chicote é chamado de azorrague em hebraico, e em latim é flagellum, porque flagelava. Na ponta dele tinha ossinho de carneiro e chumbo. Tinha pedras, pedaços de pedra. O ossinho de carneiro cortava e o chumbo entrava na carne, a pedra entrava na carne. Por isso que Isaías 53, a Bíblia diz que ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia Sagrada diz. Por causa do tol, que é o poste de tortura de morte intermediária. Então, o tol era um tronco, era um pedaço de poste, assim, que ele vai ficar com os ombros o mais enlarguecido possível, que ele vai receber a quarentena. E dali ele vai pegar o travessão, né, da cruz, porque a antena já ficava lá, então ele carregava o travessão, pesando 70 quilos mais ou menos, uma coroa de espinho, com mais de 42 espinhos de acácia, perfurando o couro cabeludo, sabe? Uma sensação horrível. E ele vai caminhar 500 metros, a gente fez esse percurso agora lá em Jerusalém, 500 metros até aquele Monte Calvário, 500 metros caminhando. Aonde o Simão Cirineu, esse Simão Cirineu, ele era um africano. E ele era um judeu prosélito. O que é um judeu prosélito? O judeu prosélito é aquele que nasce em Israel, em Jerusalém, e mora em outro país. Mas na época das festas, ele tem que voltar, porque de acordo com a lei, ele tem que voltar para Israel, para as festas. Tem várias festas, né? Pentecostes, Tabernáculo, várias festas. Rosh Hashanah, tem muitas festas. Então eles voltam. Quando ele chega na cidade, ele encontra esse tumulto e ele vai ver, curioso, o que estava acontecendo, porque ele chegou na cidade e eles faziam o seguinte: ele procurava um trabalho para se manter no dia das festas. Ele ia para a roça. E ele trabalhou na roça até aquele momento, até meio-dia ali trabalhando na roça. E quando ele chega, está o tumulto na cidade. O que está acontecendo? Ele entra no meio, um soldado pega ele pela caminho e fala: ajuda ele. Da onde Simão Cirineu pegou aquela cruz até o monte, ele andou 150 metros ao lado de Jesus. 150 metros. Só que quando Simão Cirineu voltou para a cidade dele, Cirene, por isso que ele é Simão Cirineu, é uma cidade Cirene da África. Quando ele voltou, ele contou essa história para os filhos deles, Rufo e Alexandre, que se tornaram os maiores pregadores da igreja primitiva. Porque o pai andou pertinho de Jesus, 150 metros, Jesus mudou. Aquilo mudou a história de Simão Cirineu, da casa deles, transformaram
nos maiores pregadores da igreja primitiva. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Jesus foi para essa cruz. E essa cruz, gente, ela passou a ser o ponto central da nossa fé. É por isso que na nossa apostila diz que o ponto central da nossa fé é a cruz de Cristo. Ela é o ponto central dos evangelhos. E é interessante porque sem a cruz não há cristianismo. Sem a cruz não existe mensagem de redenção. Este é o ponto, gente, que define a cruz. A cruz de Cristo é o ponto que diferencia a igreja, o cristianismo das outras religiões. O cristianismo é só autêntico por causa da cruz de Cristo. Ela é o ponto que define tudo, que divide a história. É o ponto central da Bíblia, é a cruz de Cristo. Ela muda para sempre. Jesus, quando estava na cruz, ele disse 7 frases. Essas 7 frases estão nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos estão lá. Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. João não é sinótico, João escreveu para a igreja. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os gentios, os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. João para a igreja. Mateus escreve para os judeus, querendo mostrar que ele é o Emanuel, traduzido quer dizer Deus conosco. Mateus. Marcos escreve para os gentios, romanos, querendo mostrar que ele é o servo fiel, veio para servir, não para ser servido. Lucas escreve para os gregos, querendo mostrar que ele é o filho do homem, veio buscar o que se havia perdido. E João escreve para a igreja, querendo mostrar que ele é o verbo revelado, manifestado e encarnado. Então você vai encontrar essas 7 frases nos evangelhos espalhadas. Na penúltima frase que Jesus estava na cruz, ele clamou em grande voz, a Bíblia diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não vou entregar nas mãos da morte que está aqui, porque a morte estava perto, Quando ele morrer, a gente abraça. Não, eu entrego em tuas mãos. Por isso que Jesus disse para os discípulos: ninguém tira a minha vida de mim. Eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la. É por isso que o Pai me ama, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomá-la. Por isso que Jesus é o único mediador, é o único que consegue fazer esse ponto de ligação, porque quando o homem morre, quando a gente morre, a gente não consegue voltar. A gente não tem o poder de voltar. Mas Jesus é o único que tem o poder de dar a vida e tomar de novo. Então, quando a morte estava perto da cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele dia, sabe quem morreu? A morte morreu. E é interessante que no grego essa palavra, a 6ª frase de Jesus, a penúltima, ela está em grego assim, Kai phonessas phon megale hoesus epen. Pater, tu para ter temai tua pneumomuto todo depois sempre nem sem. Jesus clamando em alta voz, quer dizer, não era a cruz que estava matando Jesus, não eram os judeus que estavam matando Jesus, não era o sistema, não, ele entregou a vida dele. E ele diz: Pater, Pai, em tuas mãos, Pater, tu para ter temai, tua pneumamu, tu todo depois que você penecem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele dia a morte morreu, o inferno perdeu, o diabo foi despojado do seu poder. Sabe o que é despojar? Rasgar as vestes, expor ao vitupério, à vergonha. Quando um rei ganhava de um outro rei naquela época, vencia um outro rei, ele pegava, amarrava uma corda no pescoço desse rei e saía na cidade. Ganhei esta batalha. E o rei vinha sendo arrastado atrás. Quando Jesus faz isso, gente, Pater, Pai, tu para ter temai, tua pneumaú, tu todo depois que você penece, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele rasga as vestes do diabo. E ele despoja Satanás, e como se ele amarrasse uma corda mesmo na cabeça dele, falou: olha, eu envergonhei ele. Eu venci o inferno. Pater tu para ter temai, tua pneumaú, tu todo depois que você penece, exclamando em grande voz. Quer dizer, não era a cruz, porque quando a pessoa morria de cruz, ele morre perdendo a força, falando bem baixinho, sabe? Perdendo as forças. Jesus não. Em grande voz ele clamou: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que vitória. Aí ele vai falar a última frase. A última frase que ele vai dizer, que ele diz assim... Jesus não falou em português, está consumado. Não falou em hebraico. Não falou em latim, consumatum est. Não falou em hebraico. Jesus falou em grego. E essa palavra em grego tem um significativo muito grande. Essa palavrinha que ele disse em grego, tem 3 significados. Até hoje o diabo não gosta de ouvir ela.
que quer dizer tetelestai. Tetelestai. Está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. O que eu acabei de fazer, ninguém vai desfazer. Não tem máquina no inferno que destrói a tua salvação. Não tem nada neste mundo que possa obstacular, que pode impedir a tua alegria da salvação. Jesus disse, está feito, tetelestai. Continua feito e nunca deixará de ser feito. O que eu fiz por você, ninguém vai conseguir desfazer na sua vida. Em nome de Jesus, levante a tua cabeça diante de Deus. Levante os teus olhos para Deus. Coloque um sorriso nos teus lábios, língua estranha na tua boca, força sobre a tua vida, porque o que Deus fez para você ninguém desfaz. Está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. É Deus que está operando esse milagre, essa salvação na sua vida. Está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. É Jesus que está operando. Então essa cruz, ela divide para sempre. E olha que interessante, a cruz de Cristo. Gente, nós pregamos a cruz de Cristo há mais de 2000 anos. Pregamos a cruz, porque ela tem um significado muito grande. E olha que interessante, para os hindus, para o hinduísmo, a salvação está na autonegação. Para o hinduísmo, a salvação está nas leis kármicas. Os indianos de Mahatma Gandhi, que morreu em 1948, 79 anos de idade, morreu como mártir, ele fala da autonegação. A salvação para eles é você negar a si mesmo. A salvação para eles vem através da esperança de uma reencarnação de vidas futuras. Para o hinduísmo, eles falam, se você não nasceu, você encarna de novo e a gente vai tocando a vida e de um dia vai dar certo. Só que o complicado do hinduísmo é que ele não fala se a gente vai resolver os problemas da vida passada. Quer dizer, vai continuar se frustrando de novo. Vai nascer, vai se frustrar. Vai nascer, vai se frustrar. Então, olha, gente, para o budismo, por exemplo, a salvação está no esvaziamento de si mesmo. Você tem que se esvaziar. Para o budismo, salvação é isso. Você tem que se esvaziar. Quando você não pode deixar nenhum resquício de mal dentro de você. Quando você tirar tudo, isso é a salvação. Para o espiritismo kardecista, eles falam que a salvação e a própria máxima do kardecismo de Allan Kardec, Denisard de Hippolyte Léon Rivelle, Allan Kardec, a máxima dele, a própria máxima dele, o próprio adágio dele, o próprio axioma, o próprio ditado deles é que sem caridade não há salvação. Você tem que fazer boas ações para você ser salvo. E nós cristãos? Nós insistimos em um ponto. Nós não abrimos mão disso. Que não existe salvação a não ser na pessoa bendita de Jesus. O único mediador, Masotel de Deus. Que morreu de braços abertos. Por quê? Porque com a mão ele segurava na mão do Pai, outro na mão da humanidade. Desfez a inimizade. E aquele véu que estava no templo, que rasgou-se de alto a baixo, que era da grossura do punho de um homem, aquele véu, que nem 2 cavalos conseguiam romper aquilo, de tão forte, que era uma cortina. A gente pensa que é um véu de nada. Não, era uma cortina tão grossa, que nem 2 cavalos conseguiam rasgar. E quando Jesus dá o brado, tetelestai, Deus desce e rasga aquele véu assim, olha, de alto a baixo. Aí fica aberto lá o Santíssimo. Era Deus dizendo, vem para a minha presença, vem para perto de mim, porque a inimizade foi quebrada através de Jesus. Ele é o elo de ligação entre Deus e o homem. Então esta imagem da cruz, e olha que interessante, porque a cruz de Cristo ela é tão fantástica, que ela nos dá aqui uma imagem de um campo de batalha. Veja se não parece, gente, um campo de batalha. Outrora nós tínhamos um inimigo. Quem é esse inimigo? Que nos matava, que não deixava a gente ser feliz, que nos levava para os vícios terríveis da vida, e ele nos aprisionava, ele tinha domínio sobre as nossas vidas. Você não conseguia ser feliz, você não conseguia ser completo, não conseguia ter alegria. Aí vem a imagem daquele que é mais valente, e a Bíblia diz que ele amarra esse valente, que era poderoso, que era forte, que era tirano, que não nos deixava viver. Ele nos saca da mão deste valente, ele nos tira da mão
livrando desse que nos matava, que estava nos destruindo, nos tirou do poder das trevas, daquele que nos arrasava. Então a imagem da cruz é a ideia desse campo de batalha. Jesus guerreou, Jesus batalhou, Jesus foi lá, venceu esta batalha por nós e nos deu salvação. Isso é salvação. Sabe o que é salvação, gente? Imagina uma pessoa morrendo afogado em alto mar, perdendo as forças. Aí vem alguém e joga uma corda e vem puxando essa pessoa para dentro, vem puxando. Gente, se você tiver perdendo a sua vida, alguém te jogar dentro de um navio, te tirar, você pode mandar para a caldeira, você vai todo feliz, estar perdendo a vida. E Jesus é esse mais valente. A cruz do Calvário não foi apenas um lugar de sacrifício, mas dá essa ideia para nós de um campo de batalha. Jesus entra nesse campo de batalha, ele destrói esse valente que nos matava, que nos feria. E ele nos dá a alegria da salvação. A cruz do Calvário é esse campo de batalha que Jesus derrotou Satanás, Jesus derrotou o inferno, e através do sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos justifica. Ser limpo tem a ver com o passado, purificação tem a ver com o presente, justificação está relacionado ao futuro. Então o que Jesus fez? Olha que impressionante. Quando você vem para Jesus, ele limpa o passado, purifica o presente e garante o futuro. Por isso que eu posso dizer que coisas boas de Deus vai chegar para a sua vida através de Jesus, porque ele venceu, ele é o mais valente, e ele nos abre a possibilidade de salvação. E a cruz, ela também não se restringe a um campo de batalha, mas a cruz também é um tribunal. Tribunal? Mas que tribunal, pastor? A cruz nos lembra esse tribunal em que nós estávamos sentenciados. Sim, tínhamos sobre nós a espada da lei. Lembra do hino 15, que a gente gosta de cantar? Na terceira estrofe fala sobre: olha, eu vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz. Então a espada da lei é essa sentença. Qual que era a sentença? Olha aqui: a alma que pecar, essa morrerá. Não é uma sentença? Estava sentenciado, gente. Não tinha escapatória para ninguém. Todo mundo ia pagar esse preço. E alguém se prontifica. Alguém fala assim: sai daí, eu vou assumir teu lugar. Alguém entra no nosso lugar e se dispôs a pagar um preço que nós estávamos sendo condenados no tribunal eterno. Alguém foi lá e pagou esse preço, assumiu a nossa culpa. Então a cruz é um lugar de execução de sentença que nos eram devida. E de repente ele paga uma dívida que nós éramos devedores, nós não tínhamos condições de pagar. Onde Deus vasculhou os porões da criação e foi aos confins da terra, não havia ninguém que pudesse pagar essa dívida, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, ninguém tinha condições nenhuma. Então Deus envia seu Filho amado, Jesus Cristo, unigênito de Deus, o único Filho de Deus, unigênito, porque ele é primogênito de Maria, porque é o primeiro, unigênito de Deus, porque é o único. E nos dizer mais íntimo do apóstolo João, ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E Jesus Cristo, quando subia ao Monte Calvário, ele estava pagando uma dívida que não era dele, mas essa dívida era minha, era sua, era da humanidade. Foi lá na cruz e reatou esse relacionamento com o Pai. Aleluia, paga a nossa dívida, e uma vez pronunciado justo, abre-se o caminho para você receber a plenitude de Deus. A plenitude. Agora eu posso ter comunhão com o Espírito Santo. Agora eu posso ter comunhão com Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui também na Cristologia sobre isso, que a cruz é um lugar de comunhão, de reconciliação, porque Jesus agora vai ligar a humanidade. E a cruz fez uma ponte entre os céus e a terra. Por isso que a cruz é essa estaca que transpõe um abismo. A cruz é uma escada cujos degraus me levam à presença de Deus através de Jesus. A cruz foi o elo de ligação, foi uma corrente ali que estava
quebrada. A cruz foi um lugar onde nós nos reatamos esta amizade com Deus maravilhosa. E uma vez reatado o relacionamento, eu começo a desvencilhar de amarras, eu começo a soltar amarras e correntes da minha vida, porque agora eu sou amigo de Deus. Escute, o porco, ele vai para o despojadouro da lama, porque lá é o seu habitat, mas agora a ovelha não tolera lama, porque você tem um novo coração dentro de você. A cruz também, ela dá a ideia de uma libertação, de uma prisão, de uma libertação. A Bíblia diz que fomos libertos do poder das trevas e transferidos para o reino da luz. E olha que interessante, porque todos estávamos presos, escravos, fomos dominados pela luxúria, tínhamos como senhor da nossa vida o nosso egoísmo, o próprio apetite. Tem uma frase de Glauco que ele diz que o homem é o lobo do homem, sabe? O pior inimigo do homem é ele mesmo. Éramos algemados por nossas próprias obras, estávamos emaranhados em nossa própria destruição, tínhamos contra nós o pior dos inimigos, que é os nossos apetites, e foi aí que fomos transferidos do reino das trevas, do reino do ódio, do reino da vingança, do descontrole, da língua torpe, da sensualidade, da avareza, da futilidade. Fomos transferidos agora para o reino de amor, o reino do perdão, o reino da graça. Então Jesus faz isso. Então a cruz, ele tem essa imagem, e a cruz tem a imagem também de um hospital. O hospital de Deus é a cruz. A cruz, porque nós fomos transferidos para um outro reino, mesmo sendo transferido, a gente traz uma natureza, nós estamos com a sequela de uma vida passada, e a cruz é essa cura de Deus, que cura essas feridas. Sabe o que é restauração? Sabe o que é regeneração? Sabe o que é regenerar? Regenerar é quando você faz uma ferida, seja numa lesão na sua pele, no seu corpo, ou um órgão, esses órgãos moles que regeneram. Sabe o que acontece quando se abre uma ferida na nossa pele? As células vêm recompondo, e as células recompõem, e de repente está tudo normal novamente. É regenerar. Então, quando você vem para Deus, para a presença de Deus, através de Jesus, Ele vai curando essas feridas da sua alma, vai regenerando você, e o Espírito Santo opera a regeneração, e agora as feridas vão sendo saradas, você vai sendo curado nesse hospital de Deus. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, regenerados por Deus, o bálsamo de Gileade. Então é na cruz que somos curados das mazelas, é na cruz que somos curados dos complexos. Sim, a cruz é o lugar da cura divina, e a cruz, acima de tudo, é o lugar onde nós temos o direito de filiação. Escute isso, foi na cruz, e aqui nessa disciplina a gente fala sobre isso, porque foi na cruz que nós encontramos o direito de filiação. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ele veio para os judeus não receberam, mas aí entra a igreja, todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos agora filhos, nós não somos mais bastardos, nós somos filhos agora, não somos joio, nós somos trigo, deixamos aquela natureza de serpente, agora assumimos a natureza do Filho de Deus sobre nós. Aleluia, você pode fazer uma introspecção na sua vida. Você foi salvo por Jesus, regenerado por Jesus, resgatado por Jesus. Vive em você a vida de Deus, a vida do Espírito. Você é a habitação. E nessa disciplina, gente, do Evangelho, a gente está falando disso, de boas notícias, a plenitude de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Habita em você agora toda a plenitude de Deus. Habita em você. Por isso que é errado a pessoa orar: Senhor, me dá porção do teu Espírito, Senhor, me dá medida do teu Espírito. É errado. Gente que ora pedindo porção dobrada, você não precisa mais de porção. Quem precisava de porção era o Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha por medida, por porção. O Espírito Santo vinha sobre rei, sacerdote e profeta. Hoje não. Nós temos toda a plenitude de Deus habitando em nós. Toda a plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, habita dentro de nós a plenitude de Deus. E aqui, gente,
na nossa apostila, na nossa disciplina, tem uma palavrinha chamada a glorificação de Cristo, tá? Então, para a gente resumir, para a gente entender, tá? Quando a gente fala que ele se esvaziou, que Jesus se esvaziou, ele veio para fazer isso, para morrer na cruz. Se esvaziou, ó, tirou toda a onipotência, a onisciência, a onipresença, se esvaziou de tudo e veio assim, morreu na cruz por nós, venceu o diabo por nós, venceu as lutas, as dificuldades, os problemas, a adversidade, tudo o caos, tudo que você puder imaginar ele passou, para dizer que é possível, que você vai vencer. Olhe para Jesus, o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Olhe para ele e vejo aquele meigo nazareno vivendo a vida com a maior simplicidade e vencer essa vida e diz assim para mim hoje: você vai vencer, porque eu venci. Então ele me dá força, ele te dá força para a gente vencer as batalhas da nossa vida. E aqui fala sobre a glorificação de Cristo. E antes de entrar nesse ponto, eu quero abrir aqui um espaço para dizer para você que está nos assistindo: pastor, você fala assim, eu preciso dessa disciplina, o que eu faço? O que eu faço? Preciso dessa disciplina. Vai agora nos comentários e coloca lá: pastor, eu preciso da disciplina, e coloca o número do seu WhatsApp. Não esqueça de colocar o prefixo do lugar que você mora, tá? E eu vou mandar no seu zap, tá bom? Vou mandar no seu zap aí a disciplina que nós estamos estudando, tá bom? A aula é toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Nós já estamos encerrando, tá? Era bem rapidinho, através da live. E toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira, não é terça não, toda segunda-feira, a partir das 7h30, tá bom? Da noite. Vamos estar juntos, convide mais alguém. E nós temos um grupo que nós montamos no WhatsApp para informar todos os alunos. Então vai lá e coloca: pastor, eu preciso da disciplina, eu vou encaminhar a disciplina para você. Temos vários alunos, tem muita gente aqui, ó. Estou vendo você aqui, ó. Muita gente está assistindo, compartilhando. A irmã Deli Barbosa aí entrou. Olha só, gente, compartilha, amém? Quero dar 2 segundinhos agora para você compartilhar. Todos que estão me assistindo agora, eu peço, por favor, compartilhe agora esse vídeo, compartilhe agora essa live, porque nós vamos alcançar milhares de pessoas. Você crê que vão alcançar muita gente agora, compartilhando? Então me ajude a compartilhar, tá? E nós vamos falar com muita gente agora, tá? Sobre esse tema maravilhoso, a glorificação de Cristo, tá? Então, para a gente entender, nesse resumo geral, tá? Para a gente compreender, Cristo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele se esvaziou, tá? Então ele viveu a vida assim como nós mesmos, sabe? Como homem. Morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. E ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lembra que ele veio para o mundo assim? Quando ressuscitou, ó, é-me dado todo o poder. Aí a divindade, a onisciência, a presença, a onipotência toma conta. Amém? Então compartilhe agora. Vou esperar você compartilhar com várias pessoas. Me ajude aí. Tem várias pessoas aqui que eu estou vendo, ó. Mancaren, você pode estar compartilhando aí. Eu estou vendo você compartilhando. Ó, Carlos Alexandre compartilhou. Johanna compartilhou. Deixa eu ver, Anderson. Olha, a Kelly Araújo compartilhou. Deixa eu ver, olha. Pode ir compartilhando. Tem várias pessoas compartilhando, tá? Vai compartilhando, eles vão alcançar. A irmã Sandra Braga, Deus abençoe, então, está compartilhando. Ó. A Kelly Araújo acabou de compartilhar também. Nos ajude a compartilhar e vamos alcançar muita gente, tá? Várias pessoas. É um curso de teologia básica, nós estamos entrando na sua casa, tá? Depois a gente vai conversar como que vai funcionar. A irmã Sueli Ruas compartilhou. A gente vai falar sobre o diploma, tá? Vai ter diploma, vai ser em pouco tempo, não vai demorar muito, e nós vamos ter várias pessoas com a compreensão maravilhosa da Bíblia, se familiarizando. Gente, nós temos disciplinas ainda maravilhosas, viu? Gloriosas, nós vamos aprender muito. Nós oramos durante a semana para o Espírito Santo iluminar a tua mente, para você entender a Bíblia todinha, ela é maravilhosa, a Bíblia Sagrada. E nós vamos entender isso, tá? Nayane compartilhou, John Santos compartilhou, o Raj está aí, olha, o Robson também, Hatskibaki, Robson, Deus abençoe, compartilhou também. Vamos compartilhando, vamos alcançar milhares de pessoas agora, tá? Então nós vamos entrar nessa parte da glorificação de Cristo. É uma glorificação extraordinária. Olha o que a declaração diz: que Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira. Deus exaltou Jesus, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5.
Deus exaltou Jesus soberanamente. Olha o que diz, que esse verbo, que exaltar sobremaneira, é o epiripson. Ele diz o seguinte, o epiripson, esse sobremaneira, ele está dizendo aqui de uma maneira super exaltado, glorificado, Jesus, tá? Ao filósofo foi entregue uma coroa, ao general 3 gemados e 4 estar, ao musicista uma batuta, ao cientista o segredo de saber, ao economista a confiança, ao juiz uma toga, ao rei o trono, ao advogado a pasta do processo, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao magnata a nobreza, ao executivo a execução, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação, ao pregador a Bíblia, ao pastor a unção, ao levita o dom, mas a Jesus foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Por isso que o nome dele é glorificado soberanamente, hiperipson, sobremaneira, hiperexaltado. Deus o exaltou soberanamente. Deus abençoe. Uma Fernanda também está compartilhando. Então é uma glorificação que estabelece uma sujeição a todos, uma glorificação. William Hendrickson, que é um grande teólogo, diz que em seu retorno em glória, Jesus será adorado por toda a congregação de seres morais, todas as esferas do universo, céu, terra e inferno. Ele está em todos os nomes. A Bíblia diz que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou. Por que Deus exaltou? Porque ele teve esse sentimento de humildade, de descer aqui, vencer, ser vitorioso. Você sabia que Davi, no Salmo de número 24, Davi foi um profeta também, um grande profeta. Não foi só rei, não foi só juiz, mas Davi foi um grande profeta. E Davi profetizou no Salmo 24, 27, Salmo de número 27, versículo 4, Jesus entrando no céu. Olha o que Davi diz. Jesus entrando no céu, ele diz: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Olha o que Davi diz no Salmo 27, e o Salmo 24, versículo 7. Olha o que diz: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos, olha só, Jesus está chegando com a comitiva de anjos, e os anjos gritam: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E os anjos estavam lá dentro, perguntam: quem é este Rei da Glória? E ele diz: o Senhor dos Exércitos, que acabou de chegar, ele é o Rei da Glória. Davi profetiza essa entrada triunfal. Deus o exaltou soberanamente. Em hebraico ele diz: vem Masherup Terhirolama, vem Avomele Hakavod, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E os anjos lá de cá perguntam: Misermele Hakavod, quem é este Rei da Glória? E os anjos lá de cá, junto com Cristo, com Jesus, respondem: Yehová Sabaoth Hamele Ramá, o Senhor dos Exércitos que acabou de chegar, ele é o Rei da Glória. Então é isso que o texto de Filipenses está dizendo, que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Olha que coisa fantástica, irmãos, maravilhosa. E aqui nós entramos na nossa disciplina, nós entramos aqui sobre biografias. Aí nós vamos estudar sobre as biografias. Eu vou falar de uma biografia aqui hoje, que está aí na nossa disciplina. A primeira que você vai estudar depois é sobre João Batista. Quem foi João Batista? Ele faz parte, né, dessa disciplina. Havia 400 anos, né, que a nação de Israel, mais de 400 anos de silêncio profético, não tinha um profeta, até que aparecesse um João Batista, gente, demorou mais de 400 anos. Aí veio João Batista, pregava numa época de crise moral da nação, pregava numa época de crise social na nação, pregava numa época de crise política na nação e pregava numa época de crise espiritual na nação. Ele chegou nesse momento, a voz do que clama no deserto. E essa voz, a voz, era alguém que ia na frente de um rei, abrindo caminhos para o rei passar. É a voz que clama no deserto. A voz era alguém que ia aplanando os caminhos e dizendo: o rei está vindo aí, o rei está vindo aí. E quando pergunta para João se ele era o Cristo, ele diz: não, eu sou a voz. Eu sou aquele que vai na frente dele aplanando os caminhos. Então João Batista, ele vai convocar a nação de Israel ao arrependimento,
metanoia, mudança de mente, mudança de emoção, mudança de estilo de vida, dá uma volta de 180 graus na sua vida. Então, olha que interessante, porque o João Batista, ele convoca a nação ao arrependimento, fariseus e saduceus, ele chama, a multidão, os publicanos, os soldados, o Herodes. O arrependimento é a grande notícia de Deus. Então, nos preparativos, João Batista diz: arrependei-vos. No ministério terreno, Jesus vem e anuncia: arrependei-vos. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro prega: arrependei-vos. E o arrependimento, ele abrange tudo isso, uma mudança extraordinária. Liberalidade da sua vida, integridade nos negócios, probidade nos relacionamentos, retidão na palavra, omissão da ganância. Então ele vai trazer para aquele povo essa palavra arrependimento, uma mudança extraordinária, um convite de Deus. João Batista não era um eco, ele era a voz do que clamava. João Batista pronunciava não apenas a verdade, mas ele era um instrumento pelo qual Deus falava. Ele pregava com poder. E nos dias atuais há muitas palavras, mas pouco poder. João Batista, ele tinha poder e tinha palavra. Ele apareceu pregando. A Bíblia diz, quando a Bíblia começa a falar do João, começa assim, ó: e apareceu pregando em Mateus capítulo 3, versículo 1, e apareceu pregando no deserto da Judéia. Aí você fala: nossa, vai pregar no deserto, vai pregar o quê? Mas Roma tinha abrido as estradas, lembra? Roma abriu as estradas, então tinha uma estrada que ligava o deserto à cidade. Então ele vai se postar nessa estratégia, para não perder os que por ali transitavam. Ele se posta nessa estratégia. E ele vai agora trazer uma forma, uma palavra poderosa. Todos nós olhamos do ponto de vista na Bíblia, em que a Bíblia o aponta como um precursor, como aquele que vem adiante, como aquele que preconiza a chegada do Messias. Esse é o João Batista. Ele vai preconizar. O lugar parecia inadequado, o deserto, o aspecto pessoal parecia inadequado, mas a multidão era atraída para aquele lugar. E a gente vai ver sobre isso, porque ele é o resultado, e o resultado de um milagre. Olha só, todos nós olhamos no contexto aqui do Evangelho, e na sinopse dos Evangelhos, dá a ideia que ele tem uma missão específica. João Batista tem uma missão exclusiva. João Batista, a missão dele não é muito longa, ela é tão rápida, mas que ele cumpre muito bem esta missão que Deus entregou para ele. E o texto diz aqui, olha, apareceu pregando, dá a ideia de uma chegada ser um contexto antecedente, a ideia de uma chegada aqui ser um contexto histórico que avaliasse, que fundamentasse a chegada, porque o verbo aparecer dá a ideia de uma entrada imediata em um contexto. Apareceu pregando, quer dizer, o querigma. Sabe o que é querigma na Bíblia? O querigma é quando naquela época não tinha Bíblia naquela época, né? Tinha poucas coisas, eles viviam mais experiência. Mas e como é que eles pregavam a Bíblia todinha? Não tinha Bíblia, né, na época dos discípulos lá. Gente, eles tinham um querigma, a palavra dentro deles. Era o querigma. Já viu pessoas pregando? Começam a falar, de repente Deus toma ele. É o querigma, essa experiência maravilhosa. A mensagem da pregação de João Batista não é tão agradável, não é tão aconchegável. Ele se posta aqui na estratégia que o nome define, o deserto da Judéia. Aí você fala, olhando do ponto de vista do deserto, o que esse homem vai pregar? Mas é uma estratégia que ele usa ali. E ele não quer perder. E a Bíblia diz que de repente chega no seu batismo saduceu e fariseu. Chegou no batismo de João. Aí você olha assim, João Batista olha para aquelas duas classes de pessoas, saduceu e fariseu, e ele fala assim: bem-vindos, amigos, seletos, bem-vindos, elogiáveis, caríssimos. Não foi isso que ele disse. João Batista fala assim, raça de víboras, porque ele está falando agora da natureza deles. Eles não vieram ali para elogiar um ato batismal. Ele está falando agora, apontando, não o estereótipo, ele não está apontando
a casca, mas o lado intro deles, a intenção deles. Eles não vieram elogiar João, mas eles veio procurar alguma coisa que estava acontecendo ali, para tentar denigrir aquilo que João estava fazendo, e eles dão de cara com um homem até certo ponto rústico, até certo ponto, sabe, muito primitivo, mas era um homem que olha para eles com autoridade, diz: raça de víboras, cambada de cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Vocês não vão conseguir arrumar uma fuga, vocês não vão conseguir montar uma fuga, porque está chegando, ela é vindoura. Aí ele diz: o machado está posto à raiz da árvore. Veja que o sermão dele aqui não é tão agradável, mas é muito forte esse sermão. Esse sermão não é dócil, porque a cúpula farisaica era como o nosso poder judiciário hoje, eles punham e depunham. A cúpula farisaica era um sistema tão forte em Israel, que eles tinham uma credencial da religião da época. Eles eram os caríssimos, eram santíssimos, se vestiam santissimamente. Quanto maior a franja da roupa, maior era a santidade deles. Então ninguém conseguia acusá-los de nada. E eles são cercados de um ritual. Eles transformaram a lei de Moisés em 613 mandamentos. Eles conseguiram transformar. E João Batista, quando olha para esses homens, fala: raça de víboras, raça de cobras. O saduceu era um outro partido conflitante. O saduceu não acreditava em fariseu, eles brigavam direto. Saduceu e fariseu brigavam direto, porque o saduceu não acreditava em anjos, na existência angélica. Os fariseus acreditavam. Saduceu não acreditava em milagre, fariseu acreditava. Os dois brigavam direto. E os dois não andavam juntos. Mas agora eles veem a João Batista abraçados, eles chegam abraçados. Por isso que João Batista falou: raça de víboras. Porque eles brigavam muito, de repente eles chegam juntos, fazem as pazes. Eles se reúnem porque tem um homem que apareceu no deserto, muito estranho, que é vestido de pele de camelo, que tem uma dieta alimentar estranha, mel silvestre e gafanhoto, mas ele tem uma palavra aguda e poderosa, porque Deus é com ele, ele é escolhido desde o ventre, cheio desde o ventre. Vamos até ele porque ele tem os discípulos, vamos até ele porque agora ele tem os mazetés. Se ele tem os mazetés, que é os discípulos, ele já é nosso concorrente. E eles pensaram que iam chegar lá e ele tem uma escola de discípulos, eles vão chegar, vão confrontar as palavras dele, sim, vão dizer para ele que a teologia dele não é boa, vão dizer para ele que ele está errado em certos aspectos, vão achar alguma coisa para tentar impedir ele. E quando eles chegam lá, eles dão de cara com um homem cheio do Espírito Santo. Espírito Santo é alguém que fariseu não tem. O Espírito Santo é alguém que saduceu não tem, que habita na vida de gente reta, íntegra e temente a Deus. Então eles chegam e dão de cara com esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E olha que lindo, porque o ministério dele não é tão demorado, ele é muito rápido. Porque aquele que ele está preconizando aqui, ele está chegando, mas ele é cheio. Olha, João Batista é cheio, e é uma observação que tem aqui na Bíblia: o único cheio do Espírito Santo desde o ventre, o único do ponto de vista da lógica humana. João Batista é o único, e se ele é o único, ele é o quê? O que está aqui? Resultado de um milagre, de um diagnóstico de Deus. E você que está me ouvindo, a maioria de vocês, dos irmãos, dos alunos que estão me ouvindo, quem sabe você não estaria no período antecedente a este, quem sabe você estaria em outro lugar, exercendo outra coisa, fazendo outra coisa, mas você tem o resultado de um milagre. A sua chamada, a sua vocação é o resultado de um milagre de Deus. Você faz o que você faz porque o Espírito Santo é com você. Você prega, você canta, você dá testemunho porque o Espírito Santo é com você. Então o que é isso, pastor? Você é resultado de um milagre. O apóstolo Paulo diz que ninguém toma para si esta honra a não ser aqueles a quem Deus chama. Então Deus te escolheu, e chamada não é para quem quer, para quem Deus dá. A autoridade não é para quem implora, é para quem Deus outorga. E visão não é somente para quem abre os olhos, é para que Deus ilumine. Então você é o resultado de um milagre de Deus. O resultado exatamente de um milagre.
E por que ele é o resultado de um milagre? Porque a mãe dele é estéril, não podia conceber. Do ponto de vista comum, medicinal, ele não pode nascer. Então Deus produz o milagre e João Batista aparece. E eu quero mostrar um outro detalhe para a gente estar concluindo na biografia de João Batista. Um detalhe muito importante. Ele tem um ministério fecundo, ele tem um ministério aprazível, ele tem um ministério maravilhoso, consistente, mas é muito rápido. Sabe por quê? Porque aquele que ele está preconizando, que é Jesus, está chegando. Então ele diz, aquele que vem após mim, vem após mim. Quer dizer, ele fala, ele é antes de mim. E aqui você vai ver um segredinho que tem nesse texto, porque ele usa aqui o relativo, aquele. Depois o verbo vir, quer dizer, dá a ideia de uma ação contínua. Aquele que vem. Então a ideia de uma ação contínua. Ele vem depois de. Ele fala, olha, ele vem depois de. Olha aqui a preposição. Vem depois de. Ele é antes de. E vem depois de. Ele está falando do estado eterno de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não começa, ele não termina. Então ele é antes de Cristo, depois de Cristo. Ele está falando desse estado eterno. Nós temos passado, presente e futuro. De Deus não. Deus ele é eterno, ele não começa nem termina. Nós temos passado, presente e futuro. Então o passado e o futuro para Deus é um eterno presente. Se eu perguntar para você agora, pensa aí no seu passado, você tem que parar para pensar. Deus não. Deus está olhando aqui, ó, passado, presente e futuro, num lance só, num olhar só. Então, para Deus, passado e futuro é um eterno presente. Ele é eterno. E João Batista está falando disso aqui, ó. O estado eterno, ele está dizendo, ele só chega agora, mas ele é antes. Ele chega agora, mas foi ele que me fez. Ele chega agora, mas foi ele que criou tudo lá atrás. E no futuro. Ele aponta o verbo, não no passado. Ele não diz, ele foi antes. Não, ele diz, ele é. Ele aponta o verbo no presente. Ele é. E olha que coisa interessante, porque em seguida João Batista vai dizer uma coisa que pouca gente diz. Ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Gente, nós temos dificuldade de dizer isso. As pessoas têm dificuldade de dizer isso, que aquele que vem após é mais poderoso. A maior dificuldade que as pessoas têm. João Batista diz, o que vem depois é mais poderoso do que eu. Aí ele diz aqui, olha, na palavra, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno, eu não tenho dignidade. E João Batista, ele está batizando, aí Jesus aparece, ele irrompe o cerimonial batismal e diz, aí está ele. Aí está ele. É muito difícil a gente dizer isso. Aí está ele. Aí está ela. É difícil, a maioria dos líderes não fazem isso. Aí está ele. É mais fácil dizer assim, não deixa ele crescer não. É mais fácil dizer, ó, não deixa, impede ele. Mas João Batista diz, aí está ele. Aí está ele. Então, gente, olha, é interessante esse texto, porque João Batista, quando fala isso, João começa uma controvérsia e diz, eu tenho que ir a ti, e é tu que vens a mim. Aí Jesus disse, João, me batiza, que não é o que você vai fazer ou deixar de fazer, é cumprir as Escrituras. Vamos cumprir as Escrituras. E sabe o que Jesus diz? Convém a nós cumprir. Convém a nós. Foi convém a nós? Olha só, gente, o modelo. Jesus não precisava se batizar, mas ele diz, eu quero ser o primeiro desse povo aqui, convém a nós. Me batiza, João. Eu não preciso, mas me batiza porque convém a nós. Eu quero ser o modelo desse povo que está aqui atrás de mim. Eu quero ser o exemplo desse povo. E quando Jesus é batizado, tem um testemunho do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E João continua pregando, João continua seu ministério, ele começa a transitar, e Jesus começa a transitar ali pela Galileia, Judeia, Pérea, e todas as regiões que os evangelhos apontam. De repente, o João Batista ele está indo preso, e os discípulos começam a migrar até Jesus, ir até Jesus, e alguém diz assim, João, os teus discípulos estão seguindo Jesus. Aí João diz, olha, vamos ter que disciplinar eles, vamos ter que excluir. Foi isso que João disse? Não. João vai dizer assim, convém que em crescendo ele, continue diminuindo eu.
No grego está assim, olha, aquilo que a nossa língua aponta como imperativo, que um cresceu, o outro desceu, convém que ele cresça e que eu diminua, é um imperativo. No grego não está assim, na versão original no grego está assim, ó, convém que em crescendo ele, continue diminuindo eu, em popularidade. É em popularidade que ele está dizendo. Aí de repente está tudo muito certo, e de repente Jesus ganha as turbas, as multidões, ganha popularidade, e João Batista tem uma mensagem muito dura, ele diz raça de víboras, mas Jesus tem um outro sermão, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus tem um outro sermão, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas águas, para as vossas vidas, né? Mas quando Jesus encara o fariseu, quando Jesus encara saduceu, Jesus é mais duro que João Batista, porque Jesus diz, sepulcro caiado, parede branqueada. Sabe o que é uma parede branqueada? Imagina uma parede cheia de lama toda suja, e a pessoa passa um cal, fica branquinha. Parede branqueada. Jesus está dizendo, vocês são bonitos por fora, sim. Parede branqueada. Vocês são bonitos na aparência, mas por dentro vocês são apodrecidos, nauseabundos, mal cheirosos. Vocês impõem os outros os ritos das cerimônias, dos ditames das leis, mas vocês não cumprem, porque vocês são parede branqueada. Vocês não cumprem o que estão falando. E os fariseus decidiram matá-lo, mas Jesus continua. João Batista vai para a cadeia. João Batista fica preso, está lá, sozinho. Olha isso, nós vamos concluir agora. Solidão, o momento mais difícil da sua vida, na cela, uma cela mal cheirosa, lúgubre, escura. Aí ele chama um dos discípulos, vem cá. E os discípulos se aproximam, um dos discípulos conseguiu passar pela guarda. E ele fala para um desses discípulos, procura Jesus, veja se é ele mesmo, ou temos que esperar outro. E ele vai, procura ele para mim, pergunta se é ele mesmo, ou a gente tem que esperar ele, porque João Batista está duvidando da própria palavra. Ele está dizendo assim, ó, se não for ele, gente, eu terei um pouco tempo de vida, né? Que eu só vou quando ele aparece. Mas pergunta se é ele mesmo. E é isso que eu quero dizer para você, para nós terminar. Quando a dor chega, a angústia chega, o problema chega, situação contrária acontecendo, aí você fala, pergunta se é ele mesmo. Você na sua angústia, na sua tristeza faz essa pergunta, e você lembra, nossa, eu orei, Jesus curou, ele não está me curando. Nossa, Deus me usou para falar com alguém e agora eu estou nessa situação. Aí você fala como João, pergunta se é ele mesmo. Os discípulos acham Jesus. Jesus estava pregando em uma cruzada. Aí os discípulos falam, Jesus, João está perguntando se é você mesmo, ele tem que esperar outro. Jesus assim não responde diretamente. Mas olha que bonito, Jesus para aquele sermão, inicia agora uma outra prerrogativa. E Jesus diz, quem é que vocês foram ver no deserto? Quem é que vocês foram ver no deserto? Uma cana? Quem é que vocês foram ver no deserto? Uma voz? Um homem comum? Um profeta? Não! Mais do que um profeta, porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Estava preso, gente, mas o ibope lá na glória, no céu, estava alto. Aleluia! E aqui acaba com essa teologia do não pode sentir dor. Ou se estiver sofrendo é porque está em pecado, é porque Deus está esmurrando você. Não é isso. Isso acaba com a teologia, essa teologia da esperança, que diz que se tiver problema do determinismo de Kenneth Reagan, que foi assimilada por algumas igrejas aí você bate frente com a dor e não tem essa resposta. O que eu estou querendo dizer para você hoje, o que eu estou querendo afirmar para você hoje, aluno de teologia, você que está assistindo, que é o nosso aluno, o que eu quero dizer para você, para nós estarmos encerrando, com todo o carinho que eu tenho por você, eu quero te dizer que mesmo seus amigos mais íntimos, muitas vezes não vão poder te visitar nesse momento. E olha que João Batista e Jesus, eles são meio parentes, primos. E Jesus não foi visitar o João Batista, não foi visitar o seu amigo. E você diz assim, ninguém pode estar me visitando, ninguém está vindo me visitar.
E eu quero te dizer que os seus amigos não poderão, que são seus amigos de verdade, mas esse é um momento de Deus para você. O Espírito Santo vai te confortar. O Espírito Santo vai te visitar, vai visitar a sua história, vai visitar a sua casa. Vai fazer algo bonito em você e extraordinário. Vai fazer algo maravilhoso na sua vida, porque esse é o caminho de quem tem uma chamada de Deus. É nesse momento que Deus nos fortalece. Deus não trabalha na gente igual os plantadores de banana lá de Santa Catarina, que eles amadurecem banana. Dentro de 24 horas você vai comer a banana, ela tem sabor de banana verde, porque foram amadurecidas à força. Deus não. Deus está te amadurecendo nessa luta, nesse problema. Deus te amadurece nessa adversidade. A cada passo que você vai caminhando, você hoje está aprendendo aqui alguma coisa com Deus, alguma coisa de Deus, e Deus vai te amadurecendo, Deus vai te estruturando. Daqui um dia você vai estar mais íntimo de Deus, do coração de Deus, mais amigo de Deus. Então Deus cria situações da nossa vida que os nossos amigos, que aqueles que são mais queridos não podem nos ajudar, não pode estar conosco, mas o Espírito Santo vai lhe adestrar, vai lhe ajudar a vencer as batalhas da sua vida. Deus não trabalha com micro-ondas. Aquela escada de Jacó não era escada rolante, não. É uma experiência nova que Deus vai te dar. E olha que Jesus não visita o seu primo, não visita o seu amigo. E você não pode dizer que Jesus é ruim. E olha que interessante, Jesus começa a caminhar 3 anos e meio o seu ministério. 3 anos e meio. Um ministério próspero, fecundo, um ministério abençoado. E eu posso lhe dizer nessa noite para a gente orar, para a gente concluir o nosso estudo aqui. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer obras extraordinárias na sua vida. Esse desejo que você está tendo hoje de estudar aqui, através dessa live, elas ficaram gravadas aqui. É o Espírito Santo que está colocando no seu coração, porque Ele quer te usar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo quer lhe ajudar a você vencer as batalhas da sua vida, a você se transformar num instrumento nas mãos de Deus, um instrumento pelo qual Deus vai usar. E João Batista, aqui para a gente terminar, ele pregava em um lugar que parecia inadequado, ele ansiava alguém que fosse maior, ele desejava alguém mais digno, e olha, ele almejava alguém que lhe trouxesse uma experiência sobrenatural, e ele aguardava um Deus que tinha o poder de executar juízos. Sabe por quê que ele almejava tudo isso? Porque ele disse assim: na sua mão ele tem a pá. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Na sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo inextinguível. Ele está dizendo o seguinte, que você, que é o trigo de Deus, Ele vai juntar você no celeiro, que é o céu, e vai pegar a palha, que são os ímpios, e queimar com fogo do juízo. Ele está afirmando isso. Jesus é o único que tem autoridade de entrar nessa roça de Deus e joirá, e separar trigo, e levar para o celeiro, e pegar palha e queimar com fogo. Jesus é o único. Ele está dizendo: eu estou esperando Ele, porque Ele é digno para fazer isso. Mas Ele diz uma coisa aqui, olha: Ele vai te dar uma experiência sobrenatural, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quer dizer, a experiência que Ele vai te dar, ninguém vai mais imitar, ninguém consegue imitar a experiência que Deus vai dar para você, porque Ele é única, ela é maravilhosa. Amém? E na próxima segunda-feira nós vamos estudar sobre a outra biografia, quem foi Maria, quem foi Mateus, quem foi Lucas. A gente vai estudar as biografias. É interessante, lindo o que a gente descobre, queridos, na vida dessas pessoas que fizeram a diferença, tá? Olha quanta gente está conosco aqui. Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão ligadinho conosco aqui. Há milhares de pessoas que estão aqui, olha, que estão curtindo, que estão compartilhando. Nós tivemos aqui 198 compartilhamentos. Então nós estamos alcançando milhares de pessoas. O pastor Juliana acabou de compartilhar também. Preso Roberto Martins, Bianca, Deus abençoe. Jocilei dos Anjos, Glailson, Deus abençoe. Carol Maciel, meu Deus, olha quanta gente abençoada aqui, olha, Carol Maciel, Thaís Costa, Célia Machado, Adeilda Ramos, Claudineia Andréia, Deus abençoe. Cláudia Andréia, Sérgio Rodrigues, Irenilda Pereira, todo mundo assistindo. Pastora Eda Cristina, receba o nosso abraço, minha querida, Deus abençoe. Cristina Oliveira, Alaide,
Paula Silva, Maria das Graças, Daniele Sobral, meu Deus, Erivaldo e Gisele, Fabiana Braido, Deus abençoe, querida. Olha só, Valmira Gonçalves, a irmã Mara Gameiro, Milton Fortunato, Nayara Silva, deixa eu ver, Delei Josiane, Deus abençoe, Vanessa Rui, Josmar, Jaqueline Oliveira, Rodrigo Matos, Andréia, Deus abençoe, pastora missionária, Rafael Machado, Jéssica Braçal, Wiltaire, bom dia Benil, estava bem o Wiltaire? Wiltaire é nosso haitiano, ele estuda conosco teologia. Amém, Wiltaire? Jésus Lafé Putuá, bem, boa noite para você, boa noite, Deus abençoe. Juliana Teles, Giovana Ribeiro, Ana Maria, cantora, Deus abençoe. Ana Maria Silva Rocha, lá de Paraíso, Ednólia Mélio, Elisângela Araújo, Samuel Lange, Jefferson Lopes, Suelen Rocha, Tatiane Barreto, Fábio Anasco, meu Deus, o Fábio Anasco, lá do Paraguai de Límpio, Assunção, Deus abençoe, estamos orando pelo Paraguai. Márcia Guedes, André da Silva, Beatriz Abia Jimenez, Deus abençoe. Cláudio Santos, Carlos Alexandre Alves, Marli Pigorim de Paraíso do Norte, Anderson Fontana, meu primo, Deus abençoe, Silvana Prates, com o pastor, todo mundo aí junto, Ronaldo Costa, Rage, meu Deus do céu, é muita gente abençoada, quer ver? Olha só, Thelma Cambuí, pastora Juliana Soares, Davi Silva, Sueli, Elda Lenita, Igor Felipe, meu Deus, olha, Juliana Feijoli, Deus abençoe. Muita gente está conosco. Então nós vamos fazer o seguinte: na próxima segunda-feira, às 19h30, vamos estar tudo junto, tá? Você que ainda não tem a disciplina, pastor, eu não tenho ainda a disciplina. O que você vai fazer? Você vai lá nos comentários, você vai colocar assim: pastor, eu preciso da disciplina. E eu vou mandar ela para você em PDF no seu WhatsApp. Não esqueça de colocar o número do seu WhatsApp lá, o prefixo, o número, tá? E convide, me ajude a convidar mais pessoas. Estamos montando um grupo e na próxima segunda vamos dobrar esse número aí, amém? Então fique com esse estudo lá nesse Facebook, esse é o nosso Facebook da teologia. E quando nós concluir as disciplinas, você poderá receber um lindo diploma, tá? De básica em teologia. Depois, quem quiser dar continuidade, nós vamos dar continuidade, tá bom? Você que mora em Paranavaí ou nas cidades aqui perto, nós temos o curso presencial também, tá bom? Depois que passar a quarentena, nós vamos nos reunir no nosso endereço lá na Igreja Assembleia de Deus, tá? Para o nosso curso presencial. Mas fique tranquilo que também será transmitido pela live. Vamos fazer live também, tá bom? Para alcançar, porque tem gente de muitos lugares, né? Colniza, Cuiabá, Rondônia, tem gente de São Paulo aqui, de vários estados, Minas Gerais, do estado do Pará, que estão fazendo o curso conosco, tá bom? Nós vamos encaminhar tudo para você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? Pelo carinho que você teve para conosco nessa noite, de nos brindar com a sua atenção. Eu vou orar por você nesse momento. Várias pessoas estão conosco. Vou orar por você nesse momento. Você diz assim: pastor, eu queria tanto estudar teologia, mas eu preciso... Parece que eu não consigo entender. Fica tranquilo que você vai compreender tudo. Deus vai te dar iluminação para você entender. Depois você pode voltar às aulas e olhar tudo de novo. Nós falamos sobre a cristologia, sobre as biografias. Na próxima segunda nós vamos continuar para concluir. Nós vamos concluir essa disciplina, tá? E depois vamos começar outra bem bonita. E você vai se familiarizar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você vai ver, depois do curso vai me falar o quanto você cresceu, o quanto você foi abençoado. Amém? Vou orar por você nesse momento, Senhor. Eu coloco este teu filho, esta tua filha na tua presença. E eu clamo agora, Senhor. Derrama sobre a vida dele, derrama sobre a vida dela a tua graça. Traga a iluminação do teu Espírito. Que todos os alunos, Senhor, que estão agora se dedicando, que estão agora, Senhor, fazendo as anotações, que estão aprendendo, Senhor, eles vão sair mais fortes, mais sábios, porque a tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, deliberadamente. Eu quero profetizar bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esse aluno. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Você vai sair cheio de graça, cheio de sabedoria de Deus. Amém? Faça assim com a sua mão.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Digam amém. Deus abençoe, querido.